pessoal, eu sou o Paulo César Coelho e estou aqui mais uma vez no nosso curso de neonatologia para técnicos de enfermagem para discutir, ainda dentro da parte básica do curso, discutir o APGAR. Vamos ver uma sequência de aulas, de videoaulas, para esgotar o tema. O APGAR, ou tabela de APGAR, ou escala de APGAR, ou critério de APGAR, ele serve para a avaliação da vitalidade do recém-nascido. E o que é a vitalidade do recém-nascido? Nós vimos em vídeos anteriores, principalmente lá na parte de fisiologia fetal e adaptação, que o feto tem uma fisiologia que, em muitos aspectos, precisam se adaptar ao nascimento para que ele permita novas condições de vida agora na ausência do útero materno e de suas relações com esse útero. Muito bem. Algumas levam algum tempo para se estabelecerem, outras são dramáticas. Clampeou o coto, nem cortou, clampeou, já tem que começar a existir. E aí, essa adaptação dramática inicial dos primeiros segundos e minutos da vida extrauterina é o que a gente chama de vitalidade. Quando ele faz uma excelente adaptação, não poderia ter melhor, ele tem uma excelente vitalidade, não poderia ter melhor. Quando a vitalidade é péssima, significa que a adaptação inicial foi ruim. Quando ela é extremamente negativa, isso significa até que o bebê nasceu em morte aparente, ou neonato. Não é um neonato, é um neomorto. Né? Muito bem. Então, essa escala de APGAR, esse score, ele serve para avaliar a vitalidade, dizer se a vitalidade é boa, é muito boa, mas nem tanto, se foi regular, se foi péssima, se nasceu em morte aparente, de acordo com o que a gente produz de resultados dessa escala, o resultado final, a gente vai ter uma ideia, né, de como é a vitalidade, em outras palavras, como é que foi essa adaptação imediata da fisiologia fetal para as condições extrauterinas. Na realidade, são 5 itens que a gente avalia. A gente vai avaliar a respiração, a frequência cardíaca, vamos avaliar o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a cor. A ordem, você vai avaliar tudo simultaneamente, né? Nós estamos separando aqui por aspecto didático. Você olhou o bebê e vai dar lá a avaliação global. E para cada item desse, a gente vai ter uma pontuação que pode ser 0, 1 ou 2, de acordo com o que a criança estiver apresentando. E aí a soma total, se você tiver todos os itens 2, são 5, então a soma total será 10. Se tudo tiver zerado, a soma total é 0. Então o volume total dos dados vão de 0 a 10, e dependendo desse valor numérico, dessa soma desses itens aí, avaliados em cada um em 0, 1 ou 2, é que não vai nos dizer se a vitalidade foi boa, se foi regular, foi boa, mas nem tanto, foi excelente, se foi péssima, se foi morte aparente. Né? Agora, quem é que criou essa escala de APGAR? Baseado em quê? Né? Já vimos os critérios que são, mas quem foi, por que tem esse nome, o que significa esse nome? Na realidade, esse nome não é um nome, é um sobrenome. É um sobrenome de uma médica estadunidense lá do início do século XX, que era anestesista e também obstetra, trabalhou com anestesia não só na parte obstétrica, né, fez procedimentos anestésicos de diversas naturezas, mas com o passar do tempo juntou a anestesia com a obstetrícia, e depois ela começou a se preocupar com as condições de nascimento do bebê, principalmente dos bebês de partos operatórios, ou por fórceps, que era onde a anestesia era necessária, mas lembrar que ela não trabalhava só como anestesista, ela também trabalhava como obstetra. Então ela se preocupava, mesmo nos partos vaginais, das condições de nascimento, né, com essa vitalidade, essa adaptação. E ela começou a perceber que tinha algumas práticas dos médicos, ou práticas da própria mãe, ou da equipe de técnicos de enfermagem que melhorava ou atenuava problemas de vitalidade. Outros até causavam problemas. Algumas comorbidades do binômio mãe-criança, alguns problemas do binômio mãe-criança
poderiam impactar sobre essa adaptação, sobre a vitalidade, ou às vezes não. E ela, dentro do que fazer, como identificar, entender o que poderia ser feito para minimizar ou favorecer a boa vitalidade ou minimizar os transtornos a ela começou a ter a necessidade de fazer diagnóstico, e ela acabou observando, né, analisando, estudando, e aí ela acabou criando uma avaliação da vitalidade do bebê sobre esses 5 itens que eu falei ainda há pouco, avaliando a respiração, a cor, o tônus, a irritabilidade reflexa e a frequência cardíaca. Ela conseguiu ter um todo para saber, dependendo de como o bebê vai nesses itens, como eles se apresentam em cada um desses itens, a vitalidade era ruim ou era muito boa, e o que fazer para ele ser muito boa, o que deixar de fazer para ela não ser ruim, o que fazer quando ela está ruim, né? Então isso tudo foi possível a partir da quantificação e da identificação. Ela faleceu, se não me engano, em 1974, mas essa escala já era usada antes dela falecer, e ela é considerada até uma das mães da neonatologia, né? Quando ela começou a atuar, a neonatologia estava engateando, e à medida que começou a ter a necessidade, ela foi uma das que observaram a necessidade do cuidado, né, com o recém-nascido, tanto o recém-nascido aparentemente normal, quanto o patológico, quanto a adaptação, tanto que acabou culminando com a criação dessa escala de avaliação da vitalidade. E ela acabou se interessando, ela continuou como anestesiologista e obstetra, mas ela é considerada uma das mães da neonatologia, e essa escala já era usada antes dela falecer, e é usada até hoje, em pleno século XXI, ela é usada até hoje, inclusive tem adaptações para alguns mamíferos, para cachorro, filhote de cachorro, de gato, de cavalo, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós estamos falando de medicina de humanos, né? Mas ela até acabou influenciando os veterinários, os médicos veterinários, na avaliação do nascimento de alguns desses filhotes, né, de certos mamíferos. Bem, no decorrer da nossa próxima aula, né, nós vamos ver, vamos detalhar dentro desses itens quais os critérios que faz a gente dar 0, 1 ou 2 para cada item. Vamos também avaliar a soma total, quando que ela expressa boa vitalidade ou quando a vitalidade não é tão boa de acordo com a soma total. Vamos falar do APGAR modificado, que existe uma modificação desses critérios em alguns casos. E vamos falar também em que momentos que a gente avalia esse APGAR. Quem é que avalia e em que momentos que ele é avaliado. Então, eu convido vocês para a segunda parte do vídeo. Logo agora, na segunda parte, segundo vídeo, aula sobre o APGAR, nós vamos falar sobre como avaliar cada um dos 5 itens. Então, aguardo vocês lá.